Nós vamos discutir essa semana as chamadas perspectivas espirituais ou o que eu venho chamando de perspectivas espirituais aqui nesse seminário. E eu escolhi para a nossa discussão esses dois textos aqui. Um é de William James, As Variedades da Experiência Religiosa, e o outro de Carl Jung, O Problema Psíquico do Homem Moderno. Eu escolhi esses dois textos porque são textos que põem em destaque as experiências religiosas. Eu estou usando a palavra religião e espiritualidade, ó, perspectiva espiritual e perspectiva religiosa aqui como sinônimos. Tem pessoas que preferem reservar a palavra religião para o aspecto mais institucional das práticas espirituais, mas enfim, para nós aqui tanto faz, tá? Não vou fazer essa discriminação. Mas o que importa, porque eu estou interessado, eu acho que a gente pode defender, embora para fazer isso de maneira adequada a gente precisaria de um seminário, de um semestre inteiro. Existem diversos aspectos, assim, os fenômenos religiosos são muito complexos. E então não dá para reduzir eles a um tipo de fenômeno, um aspecto só. Em particular, há três há três aspectos assim que se destacam logo à primeira vista, né? A religiosidade ou a espiritualidade tem um aspecto mental, porque as pessoas têm crenças religiosas ou dizem ter crenças religiosas, e as religiões geralmente vêm acompanhadas de dogmas ou teologias. Então, uma das diferenças que há entre as diversas religiões são as diferenças de crenças. Um outro aspecto dos fenômenos religiosos são os aspectos sociais. Então, as pessoas se reúnem ao redor de religiões, elas criam laços, né, de lealdade, afinidade, e elas criam redes de apoio mútuo através de comunidades religiosas. Então, há esse aspecto social, né, das religiões também. E há um terceiro aspecto que salta aos olhos logo à primeira vista, que são das experiências religiosas ou espirituais. As pessoas têm determinados tipos de experiências subjetivas que são diferentes das experiências que se tem em outros domínios. Então, isso que se chama de experiências espirituais tem características próprias, né, distintivas, e que são distintas das experiências, por exemplo, das experiências amorosas, das experiências da consciência comum, experiências de pensamento, ou experiências emocionais, ou experiências sociais, né? Então tem um conjunto de características que essas experiências têm que são diferentes, que as colocam que permitem que a gente as classifique, né, numa família à parte. E tanto o Jung quanto o William James consideram que esse último aspecto é o mais importante, é o mais fundamental das religiões. Né, então a gente tem uma tese que foi desenvolvida pelo William James, o livro Essas Variedades da Experiência Religiosa. Ele diz explicitamente: o fundamento das religiões não são as teorias, mas as experiências religiosas. Nós podemos ter ele diz assim, nós podemos ter pessoas que têm experiências religiosas, mas não fundam nenhuma instituição religiosa, não criam nenhuma teologia, não elaboram nenhuma teologia. Elas têm a experiência, mas não têm os outros aspectos. Mas o contrário, não. A gente não tem nenhuma tradição religiosa que não tenha tido na sua origem um conjunto de experiências, né? Então, houve uma pessoa, um conjunto de pessoas que tiveram um tipo particular de experiências e que depois foi reproduzido, foi simulado, pelo menos, né, nessas tradições. E, enfim, então, a base da religião, segundo o James, são as experiências religiosas e não as teorias religiosas. Então, esse livro do William James, de 1902, é muito importante porque ele ele inverte assim, né, a linha de análise, de raciocínio que foi predominante na filosofia da religião até então.
Na filosofia da religião até então se buscava fundamentar as religiões através de provas da existência de Deus ou de teorias religiosas. E William James diz, não, essas teorias só são aceitas por pessoas que já tiveram experiências desse tipo. São as experiências que levam as pessoas a elaborar essas teorias e não o contrário. Então, o fundamento das religiões para William James são experiências religiosas, ou experiências, hoje a gente diria, né, experiências de tipo espiritual. E o Jung também se interessou muito por essas experiências espirituais e analisou elas. Então, por isso eu escolhi esses dois textos, porque eu acho que essa tese é verdadeira. Eu acho que religiões não são sistemas de crenças. Existem sistemas de crenças que estão associados às religiões, mas se a gente reduz as religiões a sistemas de crenças, a gente empobrece, não descreve adequadamente o fenômeno. Se a gente quiser entender e descrever corretamente os fenômenos religiosos, então a gente não pode reduzir o fenômeno complexo a um aspecto só. E esse aspecto, quando a gente analisa o conjunto interrelacionado dos fenômenos ligados às religiões, a gente vê de cara que as crenças não são as crenças, aquilo que as pessoas dizem, né? Aquilo que elas escrevem, não é o que as mobiliza, não é o que mantém as religiões, não é o que leva ela a ter as religiões. E também não é muito importante, as pessoas podem mudar de mudar o vocabulário, mudar o discurso delas, sem mudar suas atitudes e comportamentos. Então, isso indica, né, que há algo mais básico na psicologia das religiões do que as crenças religiosas. Bom, mas antes de começar propriamente isso daí, eu só queria... existe uma literatura bem grande sobre estudos da religião, e no século XX isso foi estudado assim empiricamente. E aqui tem 4 artigos que fazem estudos desse tipo empíricos sobre religião e religiosidade. E o que se sabe, esses estudos vêm há bastante tempo já indicando que há uma correlação significativa entre práticas religiosas e graus de saúde física, saúde mental, estabilidade emocional, capacidade de lidar com morte ou com a doença, estabilidade assim de grupos, né, bem-estar econômico, satisfação com a própria vida. As pessoas que são mais religiosas, os grupos que são mais religiosos tendem a ter indicadores mais positivos nesses quesitos, tá? Então, isso indica que não se trata apenas de um conjunto de crenças, né? Porque se fosse um conjunto de crenças como qualquer outros, então não teriam por que grupos, por exemplo, de pessoas que não são muito religiosos ou não são nada religiosos, mas têm crenças muito fortes, sei lá, no domínio da política, ou da economia, ou do direito, ou da moralidade, por que eles não têm esses mesmos indicadores, né? De saúde física, social, mental? Isso indica que tem outros fatores aí que são mais determinantes na caracterização do fenômeno religioso. Mas eu não vou entrar muito nessa discussão. Quem quiser pode dar uma olhada nessa literatura aqui. Esses artigos todos começam com uma revisãozinha do que já tem publicado. Eles contêm referências para outros artigos também. Então vamos ver, assim, do ponto de vista mais filosoficamente mais interessante, né? Digamos, mais diretamente ao ponto do que interessa nessas discussões do ponto de vista espiritual, propriamente dito. E um texto que é importante nas discussões contemporâneas foi esse texto aqui do Albert Camus, O Mito de Sísifo. Ele diz o seguinte, ele coloca de uma maneira assim super, né, contundente, direta, o assunto. Só há um problema filosófico verdadeiramente sério, ele escreveu, é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois.
São apenas jogos. O primeiro é necessário responder. E se é verdade, tal como Nietzsche o quer, que um filósofo, para ser estimável, deve dar o exemplo, avalia-se a importância desta resposta, visto que ela vai preceder o gesto definitivo. Então, a questão fundamental, a questão mais importante da filosofia para Camus, é se a vida vale a pena, né? Se a vida vale a pena ser vivida. E eu queria confrontar aqui. Então, isso é uma perspectiva espiritual. A perspectiva espiritual do Camus é que a vida é basicamente absurda. O Camus é um ateu, a vida é absurda, a vida não tem um propósito útil. Então, a questão é, dado que a vida é absurda, dado que a vida não tem um sentido ulterior, então a questão é de saber se vale a pena viver essa vida. E eu queria confrontar isso. Esse é um tipo de perspectiva espiritual. É uma maneira de ver a vida como um todo. É uma atitude para com a vida. A vida é basicamente absurda. E, enfim, a gente pode, como Sísifo, carregar essa pedra para o alto da montanha, sabendo que ela vai rolar montanha abaixo durante a noite, enquanto a gente dorme, sabendo que no dia seguinte nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Será que vale a pena fazer isso? E o Camus tenta articular uma resposta positiva para isso, né? De que a gente pode tirar satisfação nisso, fazer isso com alegria mesmo assim. Mas, enfim, é perfeitamente possível, né? Que outras pessoas não vejam dessa maneira. Eu queria contrastar a resposta do Camus com essa de um poeta aqui, Ariano Suassuna, um poeta paraibano. Ele, numa entrevista que eu coloquei na página da disciplina, ele faz esse confronto. Ele diz assim, olha, eu acredito em Deus, ele diz. Então, para mim, a questão mais importante da filosofia da vida não é a do suicídio. Tem uma outra que é mais básica que essa, que é a questão sobre o mal. Por que existe o mal no mundo, né? O que a gente deve... E ele cita, então, um poeta, outro poeta paraibano, Leandro Gomes de Barros, nessa entrevista, e o poema é o seguinte: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem de morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, para as pessoas que são religiosas, como Ariano Suassuna, a questão mais importante é a questão do mal. Né? Dado que se existe Deus, se existe... Quer dizer, que não importa para nós agora também o que significa a palavra Deus, tá? Se é uma entidade, se é um objeto, se é uma pessoa. A atitude religiosa, por oposição à atitude do Camus, a atitude religiosa é a atitude de que, segundo a qual existe um ordenamento nas coisas que é invisível para nós. Os eventos que parecem absurdos aos nossos olhos, da nossa perspectiva humana, não são absurdos desde uma perspectiva assim transcendente. Essa perspectiva transcendente, ela pode ou não ser acessível a nós cognitivamente. A gente pode ter experiências em que aquilo que é ordinariamente ou comumente, ou para a consciência comum, absurdo, aparece para nós como sendo significativo, como sendo perfeito, harmônico, né? Então, a perspectiva, o ponto de vista religioso, a perspectiva religiosa ou espiritual, é a perspectiva segundo a qual existe uma ordem, ou uma harmonia, um sentido, ou um significado para coisas que, do ponto de vista da nossa inteligência comum, parecem absurdas. Então, para quem é religioso, a questão mais difícil de responder é por que existe o mal. Por que Deus criou o mundo dessa maneira, né? Por que o mundo é assim?
né? Porque o mal, existem males que são evitáveis, né? Males que são produzidos por nós mesmos, por nós seres humanos, opções erradas que a gente toma na vida e que depois fazem consequências, né? Então, sei lá, a pessoa fuma durante toda a vida, depois pega um câncer e sofre um monte por causa disso. Mas isso aí, né, em parte, bom, claro, existe a possibilidade da pessoa não ter consciência de que o cigarro produziria esse efeito nela, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia a maioria das pessoas que fumam sabe dos efeitos que o cigarro traz. E muitas outras coisas, né? Coisas decisões que a gente toma na vida, muitas delas têm consequências negativas e a gente mesmo assim age dessa maneira. Mas esses seriam em princípio evitáveis. Agora há males que parecem inevitáveis, né? E esses aí são difíceis para nós, são difíceis de compreender, a gente. Eles parecem absurdos, eles parecem não ter sentido. Né? Então, tem pessoas que nem diz ali na poesia, porque tem as pessoas que nascem saudáveis, outras pessoas que nascem já doentes. Tem algumas pessoas que sofrem de problemas psicológicos, né? Outras, tem pessoas que sofrem desenvolvem doenças assim congênitas, incuráveis. Tem pessoas que parecem ter azar assim nos eventos da vida, né? Enfim, né, parece que pega assim um grupo grande de pessoas, tem algumas que parecem por acaso ter mais sorte, ganham na loteria, ou enfim, elas tomam determinadas decisões e elas não são favorecidas apenas pela seu bom juízo, mas também pelas circunstâncias ali que parecem favorecê-las e outras não. E a mesma coisa no âmbito assim social, né? Parece que alguns grupos, alguns países são mais afortunados que outros, sem que isso decorra diretamente das deliberações e ações desses grupos ou desses países. E por fim existem esses males assim naturais, né? De causas naturais, desgraças, né? Cai um raio na cabeça de alguém ou a pessoa morre, enfim, pega um avião, o avião cai porque houve uma falha mecânica ou né? Enfim, podem acontecer desgraças na vida de uma pessoa nesses três âmbitos aí, e muitas dessas desgraças não são causadas por esses indivíduos, são alheias. Então, isso é difícil de entender, né? Parece que às vezes a gente tem que lidar com adversidades na vida que fogem completamente ao nosso controle e que podem nos aterrar completamente, né? Podem nos abalar profundamente. Então, todos nós conhecemos assim histórias, né, de pessoas que foram assim que sofreram males assim terríveis. E mesmo se a gente analisar intimamente a vida de cada um de nós, a gente vai encontrar também, não é ninguém que não tenha sofrimentos, né? E às vezes esses sofrimentos que nós próprios temos nos parecem absurdos, porque que não poderia ser diferente, né? Às vezes a gente tem a impressão de que nem todos eles decorrem exclusivamente das nossas próprias ações ou decisões. E isso é agravado pelo fato de que a virtude, a mera ação virtuosa, a mera inteligência, sabedoria e disciplina, coragem, não elimina o mal nas nossas vidas. Tu pode ter pessoas assim que são extremamente virtuosas e mesmo assim são injustiçadas, né? Ou por desgraças assim pessoais ou por desgraças sociais, elas são vítimas de agressões de outras pessoas, né? Ou por causas naturais. Então a virtude, a vida virtuosa, uma pessoa pode ser santa e mesmo assim ser morta pelos outros, ou enfim, sofrer algum tipo de acidente natural, né? Então a virtude por si só não elimina o mal. Então isso parece difícil de entender, parece absurdo, né?
do ponto de vista assim intelectual, né? Se há um propósito na vida, se existe Deus, por que existem essas coisas? Então, com relação aos males, eu acho que há duas atitudes básicas aqui. Uma é a atitude que nós todos tomamos, né? Quando se vê assim, nos momentos assim mais deliberados e conscientes, a gente age no sentido de mitigar os males dos quais nós somos acometidos. A gente, enfim, tenta corrigir os erros pessoais que nós cometemos, tenta contribuir para diminuir, mitigar os males das sociedades das quais nós participamos e tenta mitigar os males decorrentes de fenômenos naturais. E nós todos fazemos isso em maior ou menor grau. Mas isso não basta, porque existem sempre males que escapam, né, ao domínio da nossa ação. Então, com relação a esses, a atitude das pessoas religiosas é um tanto quanto sacrificial, né? Existe um sacrifício que a gente tem de fazer. E um sacrifício em benefício de algo maior. Então a gente suporta os males, né? A gente suporta porque, enfim, algo em benefício, confiando, né, em que algo bom vai acontecer em decorrência desse nosso sacrifício. Mas esses sacrifícios muitas vezes acontecem pela metade e a pessoa não está plenamente convicta de que vale a pena fazer esse sacrifício. Então ela cai de volta naquela atitude, na concepção do Camus, de que na verdade no fundo é absurdo isso que está acontecendo, a pessoa não merece isso e ela está se sacrificando em vão. Então o resultado disso é o ressentimento. A pessoa se sente injustiçada pela vida, injustiçada por Deus. E, né, ela se sente que ela foi maltratada, que as cartas que ela recebeu na vida não foram distribuídas de maneira equânime e que ela merece cartas melhores. E então é comum a pessoa desenvolver então algum tipo de ressentimento. E claro, a gente tem muitas histórias nas tradições religiosas sobre isso. A mais famosa talvez seja de Caim e Abel. Os dois fazem um sacrifício, mas o sacrifício de Abel é bem recebido por Deus, o sacrifício de Caim não é bem recebido. E então Caim assassina Abel, o seu próprio irmão, né? Então, por outro lado, existe uma atitude de sacrifício mais pleno, de entrega, e nesses casos a disposição psicológica é uma disposição em que o ego tende a se anular. A pessoa coloca o ego a serviço de algo maior que ela própria. Então, o interesse, ela concebe o seu próprio ego ali como sofrendo aquela maldade, aquele prejuízo, mas isso não tem muita importância. Então, esse o mal, ele se torna significativo, ele é incorporado na vida da pessoa de maneira significativa, né? Ela coloca aquele sofrimento a serviço de alguma coisa maior e isso faz com que aquele sofrimento deixe de ser propriamente algo insuportável ou absurdo. Então são atitudes assim diferentes que as pessoas podem ter com relação aos males. Mas o que seria então esse algo a mais com relação em favor do que a pessoa passa a orientar a sua vida, né? Então, as diversas tradições religiosas oferecem respostas diferentes para isso. Religiões diferentes têm respostas diferentes para o sentido da vida, oferecem modelos de vida diferentes. E permitem, né, com que a pessoa compreenda ou experimente as adversidades da sua vida e motive elas para viver de uma certa maneira a partir de experiências e crenças e, enfim, vidas comunitárias distintas. Então, William James analisou várias dessas tradições religiosas no livro dele. Eu já falei aqui do primeiro, então eu queria destacar 4 aspectos desse livro do William James.
as variedades da experiência religiosa. Primeiro eu já falei que ele enfatiza as experiências em detrimento das teorias religiosas, tá? Ele salienta aqui um aspecto mais importante das religiões são as experiências religiosas. Ele diz um tipo de experiência religiosa que as pessoas têm são experiências do que ele chama de realidade do invisível. Um detalhe, essas experiências das quais o William James fala são experiências que vêm em graus. Eles dizem assim, não existe um grau mínimo nem um grau máximo, existe um gradiente. Então, tem pessoas que têm, e o William James insiste em dizer que essas experiências de tipo espiritual, religioso, são experiências mais ou menos universais. Todo mundo tem, ou quase todo mundo tem essas experiências, pelo menos nos seus graus nos seus graus mínimos, né? Nos graus mais baixos todo mundo tem. As experiências assim mais intensas, as experiências mais profundas, essas menos pessoas têm, talvez poucas pessoas tenham, mas todo mundo tem em algum grau. E uma experiência que as pessoas têm é a experiência da realidade do invisível, a experiência assim de... Então isso pode aparecer de diversas maneiras. As experiências da realidade do invisível podem aparecer, por exemplo, assim, quando eu estou caminhando na natureza e eu sinto, enfim, eu estou caminhando, enfim, o William James, o livro dele contém uma sequência de relatos, né, autobiográficos, assim, anotações de pessoas que tiveram experiências desse tipo. Mas eu acho que quase todo mundo já teve experiências, pelo menos dessa que eu vou relatar agora. A pessoa está caminhando na natureza e aí, de repente, ele tem uma sensação, uma impressão de que as coisas que, embora na vida dessa pessoa haja muita imperfeição, muitas coisas que a gente pode ter deixado por fazer, muitos erros que a gente tenha cometido no passado, muitos talentos que a gente deixou de desenvolver, quer dizer, muita insatisfação. Estou caminhando na natureza, de repente as coisas se apresentam para mim de maneira harmônica. É como se o dia estivesse perfeito, as coisas estivessem bem ordenadas, como se eu tivesse que estar ali naquele momento, como se tudo até então estivesse, enfim, como se minha vida, eu tenho um vislumbre de uma vida que é diferente daquela que eu comumente vislumbro. Então, comumente, como é que as coisas se apresentam para nós? Comumente, a consciência comum, né, essa consciência, por exemplo, com que eu estou falando agora com vocês aqui, é uma consciência que identifica limites, identifica problemas, identifica assim deficiências, defeitos. Então, né, se eu for parar para olhar aqui para as coisas ao meu redor ou para mim mesmo, eu vou encontrar inúmeros, um número assim infindável, né, de problemas e defeitos. Esse meu computador que eu estou usando aqui poderia ser melhor, né, o meu apartamento poderia ser melhor, o meu salário podia ser maior, a comida que eu tenho ali na geladeira podia ser mais gostosa. Enfim, eu poderia ser mais bonito, mais forte, mais inteligente, mas enfim, para qualquer lado que eu olhe, eu vou sempre encontrar qualidades, mas também defeitos. Então, quando uma pessoa tem uma experiência de tipo espiritual, é diferente, as coisas se apresentam de uma outra maneira. Elas se apresentam como o lado defeituoso e limitado da realidade tende a ficar em segundo plano. E as coisas se apresentam de maneira harmônica, como estando no seu devido lugar, embora pareçam defeituosas. Essa aparência é meramente superficial, na verdade não é assim, que tem um propósito aquilo, embora esse propósito possa não estar revelado para nós, ou possa permanecer escondido, a gente tem a impressão de que a gente tem um vislumbre disso, ou um sentimento disso. Né? Então isso pode acontecer, por exemplo, num passeio na natureza, estou caminhando, de repente eu vejo uma paisagem, e é óbvio que né, aquela me parece assim, extremamente bonita e harmônica, e eu estando ali, eu me sinto bem estando ali, me sinto conectado.
as coisas ali ao meu redor. Então, parece que tem um ordenamento ali naquela realidade que é invisível à consciência comum, mas que eu intuo, sinto, né? Então, eu tenho esse sentimento de uma realidade invisível. Às vezes isso pode aparecer também de maneira mais direta, né? Então, tem pessoas que têm experiências com sentem uma presença, por exemplo, né? A pessoa, por exemplo, pode estar rezando, né? E ela sente a presença de um espírito, de um santo, ou do Espírito Santo, ou de um parente seu, né? Por exemplo, tem pessoas também que têm isso às vezes em sonhos, né? A pessoa tem um sonho muito vívido com algum parente que já faleceu e tem sonhos que têm qualidades distintas. Tem alguns sonhos que são mais nebulosos, mais, enfim, obscuros, né? Que a gente acorda, não sabe bem o que aconteceu, será que foi isso, foi aquilo, que coisa confusa, que coisa estranha. E outros sonhos que a gente tem, às vezes, que são muito vívidos. Então, é como se tivesse acontecido mesmo. Então, a gente fica com aquela... E esses sonhos geralmente nos acompanham durante mais tempo, né? Então, eles têm uma qualidade diferente. Da mesma maneira, as nossas experiências em vigília, né, têm qualidades diferentes. E às vezes a gente tem experiências desse tipo, e muitas pessoas têm experiências de ver espíritos, de escutar vozes que são diferentes das experiências psicóticas ou patológicas, né? Então também tem estudos psiquiátricos discriminando esses dois tipos. Tem pessoas que têm experiências de tipo, por exemplo, aqui no Brasil tem experiências de tipo mediúnica, né, nas religiões afro, nas religiões espíritas, ou mesmo na religião católica ou evangélica, tem pessoas que têm isso também. Falam, tem os dons do Espírito Santo. Elas não têm as características de psicóticos ou de pessoas que têm uma dissociação patológica. Mas elas têm isso, elas escutam vozes, veem coisas, mas são pessoas perfeitamente integradas e aquilo tem um efeito estruturador na vida das pessoas. Então, são experiências também da realidade do invisível. E depois a gente tem as experiências místicas, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Mas tem uma tradição enorme de relatos de experiências místicas. Enfim, então a gente pode ler isso nos livros de São João da Cruz, Santa Teresa, na tradição do yoga, Yogananda, na tradição budista, nas tradições indígenas. Isso tem em todas as tradições religiosas, não há nenhuma que não tenha isso. Então, são fenômenos universais. Né? Então, são experiências de tipo, um tipo de experiência religiosa. O William James diz que essas experiências, elas são filtradas, né, em tradições culturais diferentes, elas se apresentam de maneiras diferentes. E claro, elas adquirem roupagens diferentes, roupagens teóricas diferentes, dependendo do contexto cultural em que elas apareçam. Mas do ponto de vista, o fenômeno psicológico é muito parecido nas diversas tradições. Mas William James distingue dois tipos de religião que correspondem a dois tipos de mentalidade psicológica. Então, existem pessoas que tem pessoas que, agora eu não estou falando mais de religião, mas de psicologia, tem pessoas que são psicologicamente mais predispostas à felicidade, né? Tem uma mentalidade mais assim harmônica. E elas acham que está tudo sempre bem, e é difícil encontrar elas mal-humoradas. E tem outras pessoas que parece que para elas, né, elas sempre acordam, parece que tem sempre algo meio errado, assim, né? São pessoas mais azedas, tem pessoas mais negativas. E, enfim, isso é um fato, né? Tem pessoas que têm essa predisposição psicológica, né? E elas ficam bem e depois voltam para aquela sua média. Então, pessoas diferentes têm médias de felicidade diferentes umas das outras. E o William James disse, isso faz com que... Tem outras características também que ele aponta, mas enfim, o importante é que isso dá origem, essas diferenças psicológicas que os indivíduos têm, dá origem a religiosidades de tipo distinto, que ele distingue dois tipos. Uma que ele chama de religião da mente saudável, que são religiões em que... São tipos de religiosidade em que as pessoas... Que tendem a dizer que o mundo já está perfeito, já é perfeito do jeito que é.
que Deus está dentro de nós, que nós já somos perfeitos, que a única coisa que está errada é a nossa percepção. A gente percebe o mundo como sendo imperfeito. Então, não é preciso mudar nada, só treinar a nossa percepção. Então, por exemplo, se vocês forem ler o Tao Te Ching, né, do Lao Tse, é um livro desse tipo, uma religiosidade da mente saudável. Se vocês forem ler o livro do Yogananda, que é um hindu, a autobiografia de um yogi, vocês vão encontrar uma religiosidade desse tipo. Se vocês forem ler as histórias de São Francisco de Assis, que é da tradição cristã, também ele tem uma religiosidade desse tipo. São Francisco de Assis, né, enfim, ele tem hinos de louvor à natureza, hinos de louvor à pobreza, hinos de louvor à doença. Não tem, parece que não tem nada errado em lugar nenhum, né? Quando a gente ele não percebe como estando como havendo algo errado. E, enfim, é só uma questão de treinar o olhar. Por outro lado, tem pessoas que têm o que o William James chama de uma religiosidade da alma enferma. A religiosidade da alma enferma são religiões que tendem a ser salvacionistas, né? Existe algo essencialmente errado, pecaminoso talvez, conosco, e que só será alterado por intervenção divina. Então eu preciso nascer uma segunda vez. Eu tenho um nascimento biológico, físico, e eu preciso agora ter um renascimento espiritual. Essas são as religiões dos nascidos duas vezes. E existe uma boa parte da tradição cristã que cai nesse tipo aí, né? Porque, enfim, tem algo de essencialmente errado com o ser humano e nada que a gente faça será capaz de extirpar isso, só mesmo uma intervenção divina. Então, isso dá origem, né, a práticas, a atitudes bastante diferentes, mas então o James reconhece, né, as variações assim muito grandes, né, nas religiões, mas ao mesmo tempo ele enfatiza que tem, do ponto de vista das experiências, existe um conjunto de experiências que se repetem, embora elas possam ser interpretadas, formuladas e, enfim, absorvidas de maneiras diferentes, em pessoas diferentes, em tradições religiosas diferentes. Por fim, ele fala, um outro tipo de experiência que ele fala são as chamadas experiências místicas. Experiências místicas são experiências que ele caracteriza como sendo inefáveis, que quando a gente lê as experiências dos místicos, eles relatam aquilo que eles experimentaram com um vocabulário metafórico, indireto. Eles dizem coisas do tipo assim, é como se eu tivesse, né, um palmo acima do chão, é como se eu tivesse num mar é como se eu estivesse no coração de Deus, em contato direto com Deus, é como se... E eles sempre dizem, mas as palavras que eu tenho agora são inadequadas para descrever o que eu experimentei. Então, né, uma experiência qualitativamente assim, muito singular, muito única, muito marcante, mas que não tem correlato nas experiências comuns com as quais para as quais nós desenvolvemos a linguagem comum. Então eles usam relatos, linguagens assim de tipo metafórico. São também experiências, segunda característica, são experiências passageiras, não duram muito, duram 5 minutos. Muito raramente duram mais do que isso. Talvez tu vai ter uma ou outra lá que pode durar meia hora, mas isso é muito raro. Em geral são muito passageiras, 1 minuto, 2, 3, 4, 5 no máximo. São também experiências involuntárias, no sentido de que elas não dependem apenas da nossa vontade para acontecer. Eu posso querer muito ter uma experiência mística e nunca ter, e eu posso não querer ter e ter. Por exemplo, que nem essas pessoas que têm agora essas experiências de quase morte, né? Experiência de quase morte. Então, nos últimos 40, 50 anos, com o avanço da medicina, começou a aparecer muitos relatos de experiência de quase morte. São pessoas assim que às vezes nem têm nem são muito religiosas, nunca têm, ou não têm muito treinamento religioso ou práticas espirituais, e elas têm uma parada cardíaca ou têm um acidente, enfim, ficam quase morrem afogadas, né? Ficam inconscientes durante um certo tempo. E durante esse período em que elas estão inconscientes, elas relatam depois que tiveram certas experiências. Então, tem estatística já sobre isso. Tem um percentual, por exemplo, com parada cardíaca em torno de 15% das pessoas. 15% das pessoas que têm parada cardíaca
têm experiências de quase morte. E um grupo, um subconjunto dessas que têm experiência de quase morte, tem experiências de quase morte de tipo profundo, que incluem experiências místicas. E muitas vezes as pessoas não são particularmente religiosas, então não é algo que elas tenham buscado, né? Então isso pode acontecer, acontece involuntariamente, não depende da vontade. Eu posso querer e não ter, eu posso não querer e ter. E por fim, elas têm uma qualidade noética, ela quer dizer mental. Uma realidade se apresenta à mente da pessoa que tem esse tipo de experiência, da mesma maneira que uma realidade se apresenta aqui quando eu abro os olhos, olho ao meu redor, tem uma realidade aqui. E então algo se apresenta à minha mente, né? E aí eu posso ter algum tipo de conhecimento disso, né? Então a experiência que a pessoa tem subjetivamente é parecida com a da percepção, só que é de uma realidade diferente. Mas são experiências de tipo mística. Nessas experiências de tipo mística, o James diz a função do sim na mente fica ativada, né? Quando eu estou no estado de consciência comum, é sempre o não. O não tá, não, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho força, não tenho paciência, não tenho visão suficiente, né? Enfim. Sempre o não, quer dizer, os limites estão sempre presentes. E nas experiências místicas, ao contrário, o sim, a função do sim na mente está ativada, né? Então, os limites desaparecem, as imperfeições desaparecem. Então, é claro, isso vem em graus. Nos graus mínimos, todo mundo tem isso, né? Basta, então, o James diz isso pode acontecer, inclusive, com pessoas que têm, por exemplo, quando a pessoa bebe uma bebida alcoólica, por exemplo, né? Então, no início, quando ela fica meio alegrezinha, ela começa, a função do sim começa a ficar ativa, né? Então tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? A pessoa fica dizendo. E, claro, isso vem em graus, né? Nos graus mais profundos, é uma experiência que a pessoa tem, por exemplo, com os relatos aqueles de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela diz que tem os graus, quando ela fala nos graus da oração, o grau máximo é o que ela chama de grau, a oração da união. E aí ela diz que é uma experiência de fusão com Deus. Ela diz que não tem, que ela não vê, o corpo fica completamente anulado, a consciência comum fica anulada, os sentimentos, todo o ego dela fica anulado, ela fica fundida. Ela diz unida ao pensamento, aos sentimentos de Deus, é uma experiência assim, maravilhosa, ela diz. Né? Então, são experiências que vêm em graus. E o William James disse, bom, isso são experiências que a gente encontra, essa estrutura, né? Experiências de tipo peculiar, a gente encontra em todas as tradições religiosas. Então a gente pode estudar isso empiricamente, objetivamente, né? E ver. É claro que a gente pode analisar, inclusive, se quiser, se são reais, se há algo que corresponde a essas experiências, porque como elas têm uma estrutura parecida, né, a gente pode, em princípio, a gente poderia usar métodos empíricos, científicos, se quiser, para investigar a sua realidade. Então isso o James propôs como uma espécie de projeto de pesquisa, né, uma proposta de uma ciência da religião. Ele faz isso no final do livro dele. O Jung abordou esses assuntos de um ponto de vista assim mais psicanalítico, e nesse texto, esse aqui é um texto de 1900, esse texto que eu passei para vocês, o Problema Psíquico do Homem Moderno, é de 1928. O Jung escreveu muito mais depois, né? Tem muita coisa interessante na obra posterior dele. Mas vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz a consciência moderna já não pode prescindir do conhecimento da psique, apesar das mais fortes e obstinadas resistências. É isso que distingue nossa época das precedentes. Então, reparem, ele está fazendo um diagnóstico aqui da época em que a gente vive, aqui do início do século XX. O que distingue esse período atual nosso é o fato de que a psique, a mente, se colocou em primeiro plano para nós, está no centro das nossas atenções. Isso bate um pouco com o que o Heidegger falou naquele outro texto que eu já tinha mencionado, né? Porque para o Heidegger
nós vivemos agora a era das imagens de mundo, não é mais o mundo não se apresenta para nós mais diretamente, mas através de imagens de mundo, perspectivas diferentes, né? Então, mesmo na ciência isso vem acontecendo, né? Então, a revolução científica, em parte, foi isso, né? A gente tem agora teorias do mundo e não o próprio mundo manifesto sendo sistematizado, como eu quero que se fazia na antiguidade, né? E na Idade Média. Tinha observações, tu sistematizava essas observações, era o próprio mundo ali que estava sendo analisado. Agora não, agora a gente tem teorias diferentes, essa teoria, perspectivas diferentes a respeito do mundo. Então, são teorias elaboradas por seres humanos, então são produtos da mente humana, né? Então, mesmo na atividade científica isso está se colocando. Mas o Jung diz, isso também aconteceu né, no final, a partir do século XIX, com uma espécie de falência, o declínio, né, da religião, pelo menos na Europa. Aqui no Brasil isso aconteceu bem mais recente, só agora mais recentemente que isso começou a acontecer no Brasil, né? Mas isso já vem na Europa desde o século XIX. O declínio assim da força da religião sobre a mentalidade, a cultura daquela população lá. E o que ele diz? Outrora podíamos considerar os estrangeiros como malfeitores, sob o aspecto moral e político. Né? Então, por exemplo, se a gente pega o que os portugueses fizeram aqui quando chegaram, os portugueses e espanhóis, quando chegaram nas Américas aqui, eles viram os índios e inicialmente eles se colocaram a questão de se os índios eram seres humanos, né? Se eles tinham uma alma. Então, tinha um corpo parecido com os dos europeus, mas será que tem alma? Então, era a questão de saber se eram humanos, né? É a questão que se colocava para eles. Não era a questão assim, olha, será que são pessoas, são seres humanos que têm uma perspectiva diferente da nossa? Isso foi começar a aparecer com os filósofos céticos, né? Montaigne, né? E outros. Aqui tem pessoas que têm uma concepção de mundo diferente, representações, enfim, uma visão de mundo diferente da nossa. Tem uma moral, uma maneira de viver diferente da nossa. Mas foi introduzido no Ocidente por aqueles filósofos lá modernos. A mentalidade medieval que chegou aqui na forma dos padres católicos não via as coisas dessa maneira, né? Então, simplesmente nós somos os seres humanos e aqui tem pessoas, será que são seres humanos? Se são seres humanos, então nós vamos educar eles. Nós vamos ensinar eles os nossos modos, né? E não havia essa ideia de que tu pode ter perspectivas diferentes. Mas isso aos poucos foi tomando conta da cultura. E hoje a nossa maneira de ver é assim, né? A gente acha que grupos diferentes têm perspectivas diferentes. Então o que acontece? O que o Jung diz? Outrora podíamos considerar os estrangeiros como malfeitores sob o aspecto moral e político. Mas o homem moderno deve reconhecer que ele é moral e politicamente igual a todos os demais. Enquanto em tempos passados eu achava que era meu dever, imposto por Deus, chamar os outros à ordem, sei agora que também eu devo ser chamado à ordem e que seria bem melhor arrumar primeiro a minha própria casa. Então a gente reconhece, né? A gente reconhece que nós somos tão falhos quanto quaisquer outros, né? E certamente isso que foi escrito em 1928 foi antes ainda do nazismo, né? Então isso só se agravou, né? na Europa e no resto do mundo, né? Em que muitos crimes foram cometidos por todos os lados, moral e politicamente. Então isso faz com que o interesse pelo funcionamento da mente só aumente, né? Como é que pessoas como nós podem cometer crimes tão bárbaros, né? Como é que pessoas como nós, por exemplo, os alemães da década de 30 e 40, que eram pessoas como nós, como é que eles podem ter feito aquelas coisas, né? E como é que nós hoje aqui no Brasil, né, no passado brasileiro, como é que a gente
pode ter convivido e tolerado a escravidão, por exemplo, a matança com os índios, como é que nós hoje toleramos a quantidade de pessoas miseráveis que vivem no Brasil? Né? São coisas que daqui a 50, 100 anos, quando nossos descendentes olharem para trás, talvez eles nos vejam como a gente tende a ver hoje os brasileiros que eram escravagistas no século XVIII, XIX, né? Então, isso faz com que a atenção se volte para dentro, né? A gente fica investigando assim, o que está nos levando a ser dessa maneira, qual é a nossa perspectiva, quais são os nossos defeitos. Então, o Jung escreveu: o interesse psicológico de nossa época espera algo da psique, algo que o mundo externo não pode dar. Certamente alguma coisa que a nossa religião deveria conter, mas não contém, ou não mais contém, pelo menos para o homem moderno. Para ele, as religiões já não parecem provir de dentro da psique, ao contrário, tornaram-se para ele pedaços de um inventário do mundo exterior. Isso é uma experiência que eu vejo muito isso, né? Muitas pessoas, assim, olham para as diversas religiões e não se identificam com nenhuma, porque elas veem, isso aqui é um fenômeno social, isso aqui é um fenômeno político, isso aqui é um fenômeno de interesses econômicos. Elas não se sentem assim mobilizadas interiormente para aderir a nenhuma tradição religiosa, né? Sobretudo com pessoas como do nosso grupo social, assim, jovens, vocês, os jovens universitários, por exemplo. Eu vejo muita gente até que teve educação religiosa e depois quando chega na universidade, entra em contato com a filosofia, ou com outras disciplinas, e passa a perceber as coisas dessa maneira. Então, isso faz parte, né, do nosso contexto cultural. Então, nenhum espírito subterrestre é capaz de prendê-lo como uma revelação interior. Ao invés, ele se esforça por escolher religiões e convicções e veste uma delas, como se veste uma roupa de domingo, desfazendo-se finalmente dela, como se faz com uma roupa usada. Tá? A pessoa não tem convicção interior. A religião é como... Aderir a uma religião é quase como aderir a um clube de futebol, né? Para ter essa perspectiva. Não tem nenhuma mobilização assim interior. Às vezes até o clube de futebol mobiliza a pessoa mais do que uma religião. Para muitas pessoas, bem mais. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança na mentalidade ocidental, segundo Jung. E essa mudança consistiu no fato de que a fé passou a ser uma atitude inaceitável ou inadequada, né? A consciência moderna abomina a fé. E, consequentemente, as religiões que nela se baseiam. Ela quer saber, a consciência moderna quer saber, isto é, quer experimentar originalmente por si mesma. Então, a partir do século XVI, a ênfase toda, a busca toda esteve nas experiências. Então, a gente quer ter experiências subjetivas na arte, a gente tem experiências diretas da realidade nas ciências, a gente tem a revolução científica em última análise, a criação da ciência experimental, por oposição ao que se fazia na Antiguidade e na Idade Média, que não havia ciência experimental. A ciência era simplesmente uma sistematização do mundo manifesto a partir de princípios metafísicos. Não havia experimentação de hipóteses e teorias científicas. A gente tem experimentação na ciência a partir da modernidade, a gente tem as artes buscando experiências sensoriais, né? A representação artística passa a ser uma representação de experiências subjetivas cada vez mais. E a gente tem na vida das pessoas, né, a busca assim por experiências, então uma valorização crescente de aspectos que foram negligenciados no nosso passado cultural, em particular experiências corporais. Então a gente viu isso muito no século XX, né? Uma valorização do corpo físico, das experiências físicas, como nunca se tinha visto, talvez há um bom tempo não se via na nossa tradição ocidental. E o Jung diz, nossa época quer fazer por si mesma a experiência da psique.
quer uma experiência original e não pressupostos, embora utilize todas as hipóteses existentes como meio de atingir os fins, inclusive as das religiões conhecidas e da autêntica ciência. Então a gente busca essas experiências. Então, inclusive quando as pessoas praticam religião, as pessoas que são religiosas hoje em dia, elas querem ter as experiências, elas não querem mais a mera fé. Então, justamente as religiões em que mais cresceram, nos últimos, que vêm crescendo, são aquelas em que permitem, né, as pessoas terem algum tipo de experiência direta de fenômenos assim sagrados ou religiosos ou espirituais. Então, isso aconteceu, por exemplo, nos movimentos de renovação carismática dentro do catolicismo, aconteceu nas religiões dentro do protestantismo com os neopentecostais. A gente tem aqui no Brasil o espiritismo, que é uma religião desse tipo, as religiões de tipo africana. A gente tem uma valorização dessas práticas de meditação e de um interesse grande, né, pelas religiões orientais. E, enfim, isso aparece, né, em diversas manifestações religiosas contemporâneas, sempre a ênfase na experiência. Então, as experiências espirituais são experiências, ou perspectivas espirituais são perspectivas assim que fornecem às pessoas o sentido assim de estarem conectadas umas com as outras, com o mundo, com a natureza, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa diz assim, eu acredito em Deus, na verdade, em parte, que isso pode querer dizer, é o sentimento de estar conectado a uma totalidade maior do que ela, o que às vezes se chama de um sentimento oceânico, né? Até uma gota no oceano, então tu faz parte daquela totalidade. Então, mas isso pode aparecer também no sentimento de conexão comunitária, né? Porque as religiões têm são também meios, veículos de conexão social. As religiões e as perspectivas espirituais fornecem um sentido, porque tu se inclui numa totalidade, tu tem a experiência de que as tuas experiências, de que a tua vida particular, as tuas circunstâncias particulares estão inseridas num todo maior e é significativo, embora isso tu não consiga dizer exatamente isso consiste, em que esse sentido consiste usando o vocabulário da consciência comum, tu tem uma intuição disso, tu tem um sentimento disso. Então, isso dá às pessoas uma intuição, um sentimento de uma vida significativa e permite, então, que eventos ruins, maldades, mazelas, sejam tolerados, né, e aceitos, e reconhecidos e vividos de maneira mais tranquila. E por fim a gente tem esses diversos tipos, né, variedade muito grande assim de experiências de tipos particulares, né? Então a gente tem essas experiências de realidade invisível, que a gente fala, experiências místicas, experiências de conversão, experiências de santidade, experiências de conexão comunitária, experiências assim de maravilhamento, do qual o Jonathan Haidt fala, muitos tipos de experiências religiosas que atraem a atenção das pessoas. E a gente tem tradições religiosas diferentes que leem, interpretam e formulam, né, essas experiências, esses aspectos assim das nossas vivências espirituais de maneiras diferentes, com metodologias, histórias diferentes. Na tradição cristã, o Jung diz, na nossa tradição, a gente passou por 3 tipos de fases, a gente teve 3 tipos de perspectivas espirituais. Então a gente tem no judaísmo, nos livros do Antigo Testamento, as experiências espirituais mais destacadas eram as experiências de temor a Deus. A relação dos indivíduos com Deus é uma relação de temor, de respeito, porque Deus se apresentava como tendo uma face amoral, fazia coisas boas, mas também coisas ruins. Então tem aquele livro famoso de Jó, em que Jó é tentado, né? E uma série de desgraças acontecem ali. E a gente vê, é como se Deus estivesse assim jogando, feito uma aposta, né? Quase com o diabo. Vamos testar esse indivíduo aqui, ver se ele vai blasfemar contra mim.
E então tem um jogo ali, né? E, e Jó acaba confrontando Deus. E, enfim, é um episódio assim, muito interessante da Bíblia. O Jung escreveu um livro sobre isso daí. E ele diz isso produz então uma mudança. Aquele livro lá e outros produzem uma mudança gradual na mentalidade religiosa dos judeus e exige, né, que, vamos dizer, que tem como consequência uma espécie de moralização de Deus. Então Deus aparece agora com uma nova face através de Jesus. E em Jesus, Deus agora é pura bondade, é puro amor. Então aquele aspecto amoral mal de Deus some. E então a gente tem uma separação, né, dos aspectos assim bons e maus da realidade, e Deus concentra apenas os atributos da bondade. E, e a experiência dos indivíduos agora deixa de ser uma experiência de temor para com Deus, porque Deus não é mal, Deus é amor, e passa a ser uma experiência de fé, a experiência de um filho com relação ao pai, né? Então, uma experiência de confiança. Eu não sei, mas eu confio. E esse período da nossa consciência espiritual, segundo Jung, perdura até mais ou menos 1500, quando acontecem as revoluções, a revolução científica, as navegações, as transformações sociais ali do mercantilismo, depois do capitalismo. Enfim, tem uma série. Então, naquele período do Renascimento, das navegações, da revolução científica, a consciência ocidental passa a exigir a reincorporação daqueles elementos que ficaram negligenciados, né, na antiguidade cristã e na Idade Média cristã, que foram o corpo, a maldade, os aspectos assim, o lado feminino de Deus. Ele diz esses três aspectos: os aspectos feminino, as mulheres, o corpo e o mal. E então o mito dessa época é o mito, para Jung, é o mito de Fausto, do Dr. Fausto, né? E o médico que faz um pacto com o demônio. Ele conquista o mundo, as coisas corporais, as sensações, as experiências, ele tem tudo isso. Então a gente tem uma incorporação ali da espiritual, né? Dos aspectos, uma integração, né? Embora talvez, enfim, que inicia ali, que segundo Jung está acontecendo até hoje. E a gente está, segundo Jung, gestando no nosso período atual uma nova forma de religiosidade, que é uma religiosidade em que a atitude primária é a com relação a Deus e os assuntos espirituais é a da experiência, mas são religiosidades da experiência. E, né, então, isso a gente precisa experimentar intimamente, subjetivamente, mas de maneira vívida, as realidades espirituais. E, claro, quando isso não é canalizado, como a gente não tem ainda esse tipo de tradição religiosa constituída, isso fica tudo jogado, projetado no mundo. Então, a gente tem essas... o Jung chama isso de energias, ou enfim, essas o arquétipos, ele às vezes chama, né? Essas imagens religiosas passam a ser vividas na política, na economia, nos movimentos sociais, nas identidades assim de grupo, e não nos seus aspectos propriamente religiosos e transcendentes. Então, isso é muito perigoso, porque tu não tem essas mediações que as religiões oferecem para canalizar essas experiências, né? Que podem ser experiências assim muito intensas. E o resultado é que elas ficam vulgarizadas e unilaterais, né? As tradições religiosas todas se caracterizam justamente por apresentar ambiguidades, né? Então, os seres humanos são bons e maus. A gente tem todas as tradições, tem o lado bom, o lado mau dos seres humanos, o lado assim virtuoso, mas viciado, tem o esforço, o sacrifício, tem a graça, não tem esforço, tem harmonias e desarmonias. E quando essas
imagens, esses anseios são vividos em termos assim ideológicos, sociais, políticos, geralmente esses aspectos ficam negligenciados. Então a gente tem a apresentação de uma leitura unilateral da realidade, não uma leitura multifacetada, né? E então o resultado pode ser muito psicologicamente e socialmente perigoso. Mas então tá, vamos discutir um pouco mais esses assuntos amanhã.